Olá, olá, meu muito boa noite a todos. Hoje, dia 5 de agosto de 2019. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida de Jacó e uma passagem que ocorreu na vida dele, que muitas pessoas, né, durante ao longo da sua vida passam. E essa aqui é chamado, né, a geração para baixo, down, né? E diz que o mal desse século é a depressão. E eu lendo um texto, né, sobre a vida de Jacó em relação ao seu filho José, e tem algo que me chamou muito a atenção. Né? A Bíblia fala que Jacó tinha ali seus filhos e José era o mais moço. E olha o que a Bíblia fala. Deixa eu achar aqui. Eu sei que a Bíblia fala aqui que José era o filho mais amado. Olha só. Ora, Israel, que era Jacó, né? Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Olha só, então primeira coisa, ele era o filho mais amado, né? De Israel, que era Jacó. Mas por quê? Porque era o filho da sua velhice, né? O filho da sua dificuldade, do momento mais difícil, né? Quem é homem, quem é mulher sabe, ter um filho já na sua mais alta velhice é mais difícil do que quando você é jovem, né? E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, então primeira coisa, era o filho que ele mais amava, a Bíblia relata. Aí descreve um motivo, porque era filho da velhice, filho da dificuldade, um filho quase de uma promessa. Aí olha o que Jacó faz. Vendo, pois, seus irmãos, né, os irmãos de José, que o pai amava mais a José do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Jacó, por conta do seu amor a mais em José, né? E aqui fala que deu até uma túnica de mangas talar, né? Toda colorida. E isso despertou um ciúme nos outros irmãos de José, aos quais eles não conseguiam mais falar com José pacificamente. Porque quando eles falavam já vinha com ira, não tinha mais amor. Todo o amor, toda a afetividade, companheirismo entre eles havia se esgotado. E havia apenas o que? Um ódio, uma ira. Então quando falavam, já falavam asperamente, falavam grosseiramente. Né? E ainda José tem dois sonhos. Olha só sobre esses sonhos. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Ali eles já ganharam o negócio. E Jacó era um cara experiente em sonho. Então lhe disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Grava isso. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas, né, mais um aqui, se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se o rosto em terra perante ti? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, porque Jacó, quando ele sai da casa do seu pai, né? Abraão, Isaac, Jacó da casa do seu pai Isaac, ele tem um sonho da revelação de Jesus, que era uma escada. Tá, e aí as coisas passam, um belo de um dia, Jacó manda José ir ver como seus irmãos estavam. E ele foi até onde seus irmãos estavam, não os encontrou, e daí um cara falou, eles estão em tal lugar. E ele chegou lá, quando eles viram que José vinha chegando, eles falaram, vamos dar fim nesse cara aí, lá vem o sonhador. Algumas coisas que eu quero relatar aqui, o assunto não é sobre sonhos, mas a gente vai ter que falar sobre tudo isso daqui, porque está fluindo aqui nesse momento. Né? O assunto era sobre depressão, o mal desse século. Mas eu também aqui dentro, aqui vai ser duas palavras em uma. Eu também quero falar sobre quem te persegue e o que eles perseguem.
as pessoas não perseguem você. Aqui eles odiavam José por duas coisas. Primeiro, pelos seus sonhos, depois pelas suas palavras. Então as pessoas não perseguem você pelo que você é, pelo que você tem, pelo que você faz. As pessoas te perseguem por duas coisas. Primeiro é pelos sonhos. Isso aqui não era um sonho que José tinha. Eu quero ser um piloto de Fórmula 1, quero ser um grande dentista, quero ter um bom casamento. Isso aqui foi uma revelação, né? Uma revelation of God. Foi uma revelação que Deus deu para ele, né? Do que iria acontecer no futuro. Quantas vezes você já tem sonhado coisas e você está achando que é sonho, mas são coisas que Deus quer falar sobre o amanhã, né? Eu até já alguns vídeos atrás falei sobre sonhos, já tem alguns anos que eu venho escrevendo um livro sobre sonhos, sobre horário, interpretações, elementos dos sonhos, significados, e assim, impressionante. Quando eu não consigo discernir as coisas pelo espírito, pelo entendimento, Deus fala comigo em sonhos. É muito interessante isso. Se eu fosse relatar aqui, meu querido ouvinte, eu teria, assim, nos últimos 15 dias, no mínimo 5, com detalhes para contar aqui. Tá, então duas coisas, as pessoas não perseguem você. As pessoas perseguem os seus sonhos e as coisas que você fala. Então, primeira coisa, os seus sonhos você tem que compartilhar para quem sonha igual ou maior. E as suas palavras, você tem que guardar elas, para você não atrair a inveja e o ciúme das pessoas. O que as pessoas veem não atrai 10%, não desperta elas nem a metade do ciúme e da inveja do que as coisas que você fala. Tá? Então, primeiro assunto é esse daqui, né? Um assunto dentro do outro. Primeiro é esse. O segundo é sobre a depressão, que o meu alvo não é José, mas é Jacó. Então os irmãos de José pensam, vamos matar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí Rubem fala, não, vamos esconder no poço, tá, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Aí eles pegam e vendem, trocam José, né? Eles trocam José por, eu não marquei aqui, mas se eu não me engano é por 20 moedas de prata. Né? Lembra até a traição de Jesus, mais ou menos, né? Ele é vendido ele é vendido para um povo lá que agora me fugiu o nome aqui. E esses caras, os amalequitas, se eu não me engano, e eles levam ele e aí vem toda aquela história. Ele é vendido, né, no Egito, ele vai trabalhar com Potifar. Mas onde eu quero me deter em Jacó? E como fica Jacó? O filho que ele amava, simplesmente os seus outros filhos falam para ele, olha, um animal feroz matou ele e devorou. Pegam a túnica dele, né, molham no sangue de um bode e entregam. Olha pai, essa aqui é a túnica do teu filho amado, então tá aqui, algum bicho comeu ele. E olha o que Jacó fala. É os midianitas foi que pegaram ele. Olha o que Jacó fala. E quando chego e conto isso para Jacó, olha só. Enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram a levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu, Jacó reconheceu, e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Agora presta atenção nisso daqui. Ó. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou. Presta atenção nisso daqui. Ele recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. Nossa, só de falar isso daqui me mexe nas emoções. Em outras traduções, Jacó falou assim, junto com o meu filho desce a minha alma à sepultura. Aí eu quero descrever para você um pouco o que o salmista, né, um dos filhos de Corá, escreve no Salmo 88, e aqui ele descreve um pouco sobre depressão. E ele fala assim, no Salmo 88, na linguagem atualizada, ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Isso daqui já é uma primeira característica de uma pessoa com depressão. Chega a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males. A pessoa está cheia de maldade, ela tá cheia de dor, ela tá cheia de dificuldade. Sou contado com os que baixam a cova.
Sou como um morto, sou contado como um daqueles que não existe mais, que a pessoa com depressão ela se apaga. Sou como um homem sem força. Outra coisa, quem tem ou já teve depressão, ela fica num estado sem força, ela não tem energia para reagir, ela não tem energia para negociar, ela não tem energia para se interar socialmente, ela fica sem força. Como alguém que desceu a cova realmente. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Outra característica, essa pessoa ela fala isso daqui: sou como um que está na cova, ao qual você não lembra mais. Só que Deus não esquece de você, nem um segundo. Olha só, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Olha a situação que ele descreve. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste abominação para com eles. Nessa minha caminhada de norte a sul desse grande Brasil do meu Deus, eu tenho visto muito como isso daqui é uma verdade. Né? Pessoas quando elas realmente estão para baixo. Eu tenho um grande amigo que ele estava muito mal um tempo atrás, muito mal mesmo. E eu lembro que Deus despertou no meu coração: ajuda ele, ajuda ele. E eu lembro que era 3 horas da manhã, no final do ano, eu liguei para ele: vem aqui na minha casa, cara. Ele tinha mudado de casa, uma casa bonita, legal. E eu falei: cara, vem aqui, fica aqui comigo. E eu estava sozinho ainda. E eu lembro o que todos à minha volta falavam. Eles falavam exatamente o que esse texto descreve. Falava assim, ó. Apartaste de mim meus conhecidos, nenhum amigo queria estar junto com ele, e me fizeste objeto de abominação para com todos. Todos me falavam: cara, larga a mão, esse cara já era, isso daí tá depressivo, tem tempo, isso daí não levanta, isso daí não soluciona mais, piriri, parará. Falava: gente, eu não vou fazer o que vocês estão me falando, eu vou fazer o que Deus está me instruindo e o que o meu coração está entendendo ser feito. E se agarramos juntos dois. E foi show de bola. Olha como ele continua falando. Outra característica: estou preso e não vejo como sair. Estou preso e não vejo como sair. Pessoa na situação, ela não consegue achar saída. Olha, ele continua descrevendo: os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia, é algo que não para, é cíclico, todo dia se renova. Dia a dia venho clamando a ti, Senhor. A ti levanto minhas mãos. Aí aqui começa um desespero, né? Um grito da alma. Mostrará tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? Ou a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? E aí ele continua. Então, né, falando um pouquinho sobre José, agora vamos falar sobre Jacó, que ele diz: com o meu filho desceu a minha alma à sepultura. Com quantas coisas a sua alma já tem descido à sepultura? Com quantas pessoas, com quantos relacionamentos, com quantos bens, com quantos empregos, com quantas situações, com quanto dinheiro, com quanta reputação você permitiu que a sua alma fosse junto com essas coisas para a sepultura? Só que José não tinha ido para a sepultura. José não tinha sido despedaçado. O seu sonho não foi despedaçado. O seu futuro, meu querido ouvinte, não foi despedaçado. Relacionamento pode ter ido mas a vida de relacionamentos não terminou. Aquele grande trabalho acabou e sua coragem, seu vigor foi junto, sendo como preso. Mas a sua vida não acabou e as oportunidades também não. Mal sabia Jacó que Deus havia permitido aquilo, tirado José da família, do seu conforto, da casa do seu pai, para preparar ele, para salvar toda a humanidade numa fome que viria alguns anos depois, uma fome, uma estiagem, uma seca, durante 7 anos, onde praticamente todo o planeta sofreu com uma grande fome e todos vieram ao Egito, onde José era o governador. Então eu quero falar algo para você, uma palavra de consolo, de encorajamento para te levantar. Aquilo que parecia impossível, né, a música do
do Voz da Verdade, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser tua morte, quero te falar. Jesus manda te dizer que hoje ele muda a tua sorte. E o que está acontecendo nesse tempo é apenas uma limpeza. Eu tenho ficado muito impressionado como eu tenho visto Deus vir exercendo juízo sobre pessoas, inclusive sobre alguns Jacós, sobre homens que servem ele, sobre mulheres que servem ele, mas isso não é o fim, é apenas a limpeza, a poda, para que depois venha e dê muito fruto. Então eu quero falar para você, se tem coisas para consertar na sua vida, esse momento que você está ouvindo esse vídeo é o momento de você fazer isso, consertar. Tem pessoas para reconciliar, esse é o exato momento para você fazer isso, para você entrar na sua nova fase. E não passar anos, anos e anos como Jacó. Se você ler o resto do texto, até chegar quando ele reencontra, né? Isso foi com 17 anos, se eu não me engano, Jacó encontra José, ele tinha 30 e poucos anos, foram 13 anos de um profundo luto, né, que Jacó passou, Jacó paga, sabe? Não precisa 13 anos, pode ser 1h30, pode ser 1 dia e 3 horas, pode ser 1 mês e 3 dias, pode ser 1 ano e 3 meses, mas não precisa ser 13 anos, pode ser bem menos. Então eu falo para você, esse vídeo nessa noite, o Espírito Santo me motivou a trazer essa palavra de encorajamento, dizendo, se o seu José ser aquilo que você mais amava, fruto da sua velhice, fruto do seu esforço, do seu trabalho foi, saiba que é para algo melhor, porque Deus nunca tira algo das nossas vidas para que não seja dar algo melhor. Nem quando Davi foi destituído do cargo, ele deixou de voltar. Ele voltou e numa nova fase, numa nova unção e numa nova pegada. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você. Esse acho que é um dos vídeos mais longos, né? Desses vídeos feitos para o YouTube aqui, para o nosso canal, mas o meu intuito é que isso daqui é poder te alimentar, e você que está numa profunda crise aí, do outro lado da telinha, se levante, sacode a poeira, dá um abraço na sua família, se você não tem família, dá um abraço aos seus amigos, quem está mais próximo de você, se tem pessoas que você tem que pedir perdão, confessar pecado, se ajustar, o faça, se você tem que reconciliar com Deus, esse é o momento, sabe, é tempo de se levantar. Inscreva-se, acho que é aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixe seu like, Deus abençoe a sua vida e até com certeza o nosso próximo vídeo. Até mais.